Boa noite, minha galerinha amada. Sejam muito bem-vindos. Agora são exatamente 8 horas e 1 minuto. Aqui vocês sabem, a prof é pontualíssima. Quero desejar que vocês tenham uma ótima aula hoje. Vai ser um bate-papo incrível. A gente vai começar aqui contando para vocês a história real da doutora Domitília Santos, que implementou planejamento previdenciário no escritório dela. E, gente, ninguém está acreditando na história dela, mas ela vai provar por A mais B que é uma história real. De quem ralou muito, nada cai do céu. A gente tem que trabalhar muito para alcançar bons resultados. E ela vai estar aqui compartilhando essa história com vocês hoje. É o nosso aquecimento, porque vocês sabem, amanhã começa o evento Planejamento na Prática. Eu quero ver todo mundo inscrito. Aqui embaixo da aula, assim que terminar o ao vivo, fica o link de inscrição disponível. O evento é gratuito, gente, tem muito conteúdo. Vai ter aula terça, quarta e quinta-feira, 3 dias de aula, 8 horas da noite, ao vivo. Gente, as aulas estão riquíssimas, com muito conteúdo. Na aula 1, eu vou explicar para vocês o que é planejamento previdenciário, vou mostrar para vocês o mapa do planejamento, como começar, como terminar, vou mostrar para vocês a diferença básica de carência e tempo de contribuição, aqueles conceitos básicos para a gente trabalhar com planejamento, e vou falar também do nosso calcanhar aí do direito previdenciário, que é o pagamento de contribuições atrasadas. Então, só o primeiro dia já valeria o evento todo. No segundo dia, eu vou ensinar vocês a fazer cálculos através de Excel. Olha só, não precisa de programa de cálculo para ser um planejador. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma muito simples para entender todo o mecanismo dos cálculos, para entender toda a metodologia. Vocês vão amar a aula. Nós vamos fazer um planejamento previdenciário juntos. E, obviamente, eu vou falar sobre o tema do momento, que é aí a revisão da vida toda. Então, ao final da aula, eu vou falar para vocês sobre essa lógica dos cálculos, sobre em que pé anda a tão famosa revisão da vida toda. E no último dia de aula, e o mais importante para vocês alcançarem os resultados que a doutora Domitília alcançou também e vai compartilhar aqui conosco, é a aula de técnicas de venda. Então, eu vou mostrar para vocês os preços praticados aí, os preços tabelados pela OAB, vou mostrar para vocês como passar um orçamento de planejamento previdenciário, valorizando os nossos honorários, porque a gente trabalha pra caramba para executar esse serviço, então não pode se desvalorizar, tem que cobrar um valor justo e compatível com o trabalho de vocês. Vou mostrar para vocês como se comunicar com o cliente para fechar esse contrato, aonde encontrar esse cliente, quem é esse cliente. Então tem muito conteúdo maravilhoso. Lembrando que nesse evento tem uma coisinha diferente aí, porque quem participar das 3 aulas ao vivo comigo vai ter surpresa, vai ter brinde, vai ter R$ 5.000 em brinde. Então eu quero todo mundo lá participando. E, logicamente, vocês sabem que esses eventos a gente faz aí sempre que vai abrir uma nova turma do curso Passo a Passo do Planejamento. Então, na segunda, dia 21 de março, abre nova turma, se programem, porque nos 2 primeiros dias de abertura e de inscrições tem uma promoção imperdível. Se a ideia é fazer dinheiro, não dá para perder dinheiro. Então, se organizem, segunda e terça, 21 e 22 de março, tem uma super promoção. Quem quiser acessar esse curso incrível, seja muito bem-vindo. E lembrando, gente, não precisa se achar que está pressionado que vai ter que participar do curso. Não. Só com as 3 aulas gratuitas vocês já vão ter um universo para vocês conseguirem trabalhar aí com direito previdenciário. Então, não tem que necessariamente participar do evento e acessar o curso. Não. Acessa o evento, curte as aulas gratuitas, depois vocês pensam em curso. Uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos acessar o conteúdo gratuito, que já é muito conteúdo maravilhoso para vocês. Eu não posso deixar de falar, antes de chamar minha queridíssima Domitília aqui, eu não posso deixar de falar sobre o burburinho do momento, que é a decisão aí da 4ª região da TNU a respeito da inconstitucionalidade do cálculo da renda mensal inicial do benefício por incapacidade permanente depois da reforma. Então, vou resumir essa história toda. Vou falar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mesmo esse não sendo o nome novo dos benefícios, tá? Porque depois da reforma, o benefício se chama benefício por incapacidade permanente e benefício por incapacidade temporária.
mas eu vou falar os nomes básicos que a gente já está acostumado. Não sei se você sabe, mas o auxílio-doença, ele era calculado com base em quê? 91% da média. Isso sempre foi e continuou depois da reforma. A aposentadoria por invalidez era calculada 100% da média, ok? Depois da reforma da Previdência, a gente teve uma mudança na regra de cálculo e a aposentadoria por invalidez começou a ser calculada numa proporção. Essa aposentadoria, a previdenciária mesmo, não quando era acidentária. A acidentária continuou sendo cheia o cálculo. Então, na aposentadoria por invalidez, o cálculo começa em 60% da média. Para a mulher que tem 15 anos de contribuição e para o homem que tem 20. Todo ano que eles superarem essa marca de 15 e 20 anos de contribuição, começa a ganhar 2% sobre os 60. Pela lógica, olha que absurdo, gente. Se uma pessoa estava em auxílio-doença e ela convertesse depois da reforma para uma aposentadoria por invalidez, ela ia ganhar menos do que o que ela estava ganhando no auxílio-doença. Porque hoje o auxílio-doença está dando uma renda maior do que a aposentadoria por invalidez. É um absurdo e tem tudo a ver com cálculo e tem tudo a ver com planejamento previdenciário. Na aula de quarta-feira vocês vão ver como é que a gente apura aí essa média, como é que faz coeficiente e tudo mais. Então, gente, esse assunto foi muito debatido na classe da advocacia, foi muito criticado porque não fazia absolutamente sentido nenhum uma incapacidade permanente ter um cálculo prejudicial em relação a uma incapacidade temporária. Então, a TNU, eu vou compartilhar com vocês aqui o acórdão. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela, minha segunda tela. Eu vou compartilhar com vocês aqui o acórdão, tá? O número do processo é esse aqui, eu vou jogar no chat para vocês terem acesso. 5324181-2021-4047122. Essa é a decisão do tribunal aqui, da TNU da 4ª Região, dizendo que, de fato, é inconstitucional que o cálculo da aposentadoria por invalidez seja em valor menor do que o auxílio-doença. Isso vai gerar muita revisão, gente. E quando eu falo em revisão, eu estou falando em dinheiro no bolso do segurado e dinheiro no bolso... Eu botei a Domitília no ar aqui uns minutinhos. Já chego aí, Domitília, segura. E dinheiro no bolso dos profissionais que vão encaminhar essas revisões. Para quem é de outro tribunal, que não é da 4ª Região, dentro dessa decisão tem acórdãos de outros tribunais que vocês podem usar como aí decisões divergentes de outros tribunais para conseguirem subir os recursos de vocês. Claro que essa matéria vai para o STF, porque a gente está falando de inconstitucionalidade, mas conversem com os clientes de vocês, atentem-se a esse detalhe de cálculo. E não é só a aposentadoria por invalidez que dá para revisar. Dá para revisar também pensões por morte, que o óbito aconteceu depois do dia 13 de novembro de 2019, e que o segurado que veio a falecer não estava aposentado ainda. Porque quando se vai calcular a pensão por morte desse segurado que não estava aposentado, a referência do cálculo é a aposentadoria por invalidez. Então, se estima qual seria o valor de uma aposentadoria por invalidez para depois calcular o valor da pensão por morte. Então, esses dois benefícios aí são revisáveis com essa nossa nova decisão maravilhosa aí. Bom, não queria deixar de falar desse assunto, porque eu sei que é um assunto muito atual, e vocês sabem que eu não gosto de deixar nada para trás que tem a ver com cálculo. Então, agora vamos para o que interessa. Eu vou convidar a nossa queridíssima doutora Domitília Santos para conversar com a gente, um bate-papo leve, descontraído, de uma história real, porque não adianta nada a prof ficar aqui tagarelando, que nem uma doida, falando que planejamento é isso, que planejamento é aquilo, que planejamento é maravilhoso, se é só a minha versão. Então, sempre que a gente traz uma nova turma aí, que a gente faz um evento, eu gosto de conversar com uma história real para mostrar para vocês que não sou só eu que estou falando que eu tive uma boa relação com planejamento previdenciário. Outras pessoas também tiveram resultados incríveis com planejamento previdenciário, a grande maioria delas, e a Domitília é uma dessas pessoas. Então, vou chamar a doutora Domitília para entrar com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, querida. Dá um alô para a galera aí. Muito obrigada, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, você sabe. Querida, doutora Domitília, eu quero agradecer imensamente a tua participação, por estar aqui com a gente.
Eu sei que não é fácil fazer uma aulona ao vivo, uma live ao vivo, assim, para tantas pessoas que a gente não conhece. A doutora Domitília estava nervosa antes de começar. Eu disse, Domitília, é esse teu sorrisão, é falar do teu jeitinho, aqui não tem nada de formal. Nós vamos fazer um bate-papo super descontraído. Já tem gente dizendo aqui, ó, Patrícia Foneca. Domitília é uma querida, um exemplo de perseverança e dedicação. Ela nem começou a falar e já está fazendo sucesso, tá? Segura aí, deixa essa mulher se apresentar. Doutora Domitília. Eu não vou chamar de doutora, porque nós estamos entre amigas. Então, chega de formalidade. Conta para nós da onde tu és e há quanto tempo tu advoga. Bom, meu nome é Domitília Francisca dos Santos. Domitília é o nome da minha avó, Francisca é o nome da minha mãe. Eu sou de uma cidadezinha lá do interior de Sergipe, distância, e moro em Salvador, na Bahia, há 28 anos. Gente, que delícia! Bahia, minhas baianas retadas, essa minhas alunas baianas, viu? Eu já sou metade baiana, já moro aqui há 28 anos. Oh, beleza! A minha vida toda, Júlia, eu quis ser advogada. Nas brincadeiras de infância, eu sempre criava um problema, um conflito, para eu entrar como advogada na brincadeira. Então, eu nasci advogada. Separava a família toda, né? Vamos separar aqui o tio da tia, vamos fazer o divórcio aqui. Não, as bonecas brigavam e eu ia lá conciliar, e ainda dava uma de magistrada, viu? Ainda dava uma Adorei, Domitília. E me conta uma coisa, tu é advogada há quantos anos? 6 anos. 6 anos. Que delícia! Minha primeira graduação foi em Ciências Contábeis. Eu sou contadora, amo números, amo cálculo, sou apaixonada por cálculos. Para você ter ideia, eu sou amiga do meu primeiro professor de matemática. Eu falei com ele ontem. Porque ama cálculo mesmo, né? Porque eu amo. Tem como duvidar que é uma amante dos números. Isso. Aí, deixa eu falar de planejamento. Eu iniciei na advocacia trabalhando como advogada trabalhista. Sou apaixonada pelo direito do trabalho. Apaixonada. Só que o direito do trabalho não é tão rentável. É lindo, é apaixonante, mas não é tão rentável. A gente trabalha muito e na hora da execução a gente não acha nada. Nada, Júlia. E aí veio a pandemia, né? Eu advogando na área trabalhista, veio a pandemia, o negócio ficou muito difícil, muito, muito mesmo. Eu fiquei mal em casa, mal, os processos pararam. Aqui na Bahia, o judiciário é muito mais lento do que em qualquer outro lugar do Brasil. Então, aqui na Bahia, o negócio ficou muito ruim, ao ponto da nossa OAB aqui distribuir cestas básicas para os advogados. E eu fui buscar a cesta básica, porque estava muito difícil para mim. Eu já estava pedindo ajuda à minha família, minha mãe me ajudou, meus irmãos me ajudaram, entendeu? Só que eu disse, meu Deus, eu não posso chegar nessa fase da minha vida, depois de tanta batalha, e ficar dependendo de novo dos meus pais, da minha família. E eu já te falei que o planejamento e você vieram para a minha vida como resposta de uma oração. Em um desses dias muito difíceis, eu me tranquei no quarto e eu orei e pedi a Deus que me desse uma resposta, que me mostrasse um caminho, entendeu? E foi incrível, assim, porque quando eu terminei de orar, eu saí do quarto, eu sentei no meu sofá e eu mexendo no celular, eu estava procurando um louvor para acalmar meu coração. E aí apareceu você, falando de planejamento. Eu sou manteiga derretida, eu sou chorona, viu? Eu tô grávida, tá? Me dá um desconto. E aí veio você falando de planejamento. Eu disse, planejamento? Eu nunca tinha escutado falar de planejamento. Eu já tinha uma simpatia pelo direito previdenciário, mas eu nunca tinha escutado falar de planejamento. E aí, chegando no escritório, eu comentei com minha sócia, com a doutora Bárbara, um beijão para ela aí. E aí ela disse, você já ouviu falar da professora Júlia Batista, da advogada Júlia Batista? Eu disse, já, menina, eu vi ontem lá no Instagram e fui procurar você no YouTube. E aí a gente, ela me incentivou muito, a doutora Bárbara, me incentivou muito a fazer esse curso. E aí eu comecei a buscar você lá no YouTube, lá no YouTube, não aqui no YouTube. Aí achei várias aulas suas, adorei. Eu, assim, quando eu fui fazer seu curso, eu já tinha muita informação das suas lives.
entendeu? E aí, quando você chegou na parte dos cálculos, menina, eu disse, meu pai do céu, eu amo cálculo, que negócio mais gostoso de fazer. E foi, assim, incrível, Júlia. Eu me encontrei no direito previdenciário através do planejamento. Hoje eu Pois faço é, só planejamento. isso que eu ia te perguntar, se a tua história com planejamento, com direito previdenciário começou antes, ou se esse amor pelo previdenciário começou no planejamento. Ó, eu já fazia algumas coisas, poucas. Eu fazia muita pensão por morte. Aham. Inclusive, minha outra sócia, a doutora Francine, ela me chama de a rainha da pensão por morte. Eu digo, ai, amiga, que título horroroso. Mas ela me chama de a rainha da pensão por morte. Mas eu só fazia pensão por morte. E aí, quando eu conheci o planejamento, o planejamento ele me abriu a visão assim para todos os para o leque do direito previdenciário, para tudo que é possível fazer dentro do direito previdenciário. E aí eu comecei a fazer aposentadoria, fazer auxílio-doença, restabelecimento de auxílio-doença, continuei com a pensão por morte, planejamento. E eu vou te dizer, eu já ouvi alguns alunos seus falando, né, de que sente dificuldade para vender. Gente, eu, assim, ninguém me suporta mais, porque se eu chegar perto de você, na rua, num restaurante, se você estiver sentado do lado da mesa, eu digo, ei, como é que está a sua vida previdenciária? Como é que estão suas contribuições? Eu falo Já para fecha contrato todo de mundo. planejamento no restaurante. Júlia, meu cliente, ele senta comigo para fazer uma audiência trabalhista, eu só dou tempo para ele relaxar, porque às vezes está nervoso, terminou a audiência, eu digo, pronto, vamos tomar uma aguinha, senta aqui, agora vamos falar de direito previdenciário. E ele não sai de lá sem fechar o planejamento comigo. Não sai. Vê que coisa. Eu sou Sabe que muito. eu tenho aluna que já fechou planejamento previdenciário em velório. Eu disse, não, essa aqui ganhou todos os. Ninguém ganha dessa, né? Em velório, fechar contrato de planejamento foi surreal. Ô, Olha Domitilha, só. mas tu trabalhava só com o êxito, tu não tinha nenhum produto que tu oferecia para os teus Não. clientes, tu tinha que esperar o processo terminar para receber. Mas da onde surge essa facilidade em venda? Isso assim, tu é muito comunicativa, tu aplicou essas técnicas de venda que a gente ensina no curso, porque não basta amar números, não basta fazer o planejamento, né? Eu sempre digo assim, tem que saber vender, tem que saber fechar contrato. E para o advogado, eu digo assim, contador ainda vai, porque contador cobra para trabalhar, então o contador está muito habituado. Mas o advogado tem um medo, um bloqueio. Parece que está errado cobrar para executar um serviço. Parece que obrigatoriamente o cliente tem que receber um dinheiro para daquele bolo o advogado tirar a porcentagem dos honorários. E como é que foi para ti, de repente, ter um produto, um serviço e cobrar para executar esse serviço? Como é que foi essa adaptação assim de venda? Muito fácil. Eu até me assustei comigo, porque assim, o direito trabalhista, a gente sabe que a gente só ganha no êxito. Não tem como você, a não ser que você advogue para o reclamado. Mas, ao contrário, eu gosto de advogar para reclamante, então era só no êxito, quando a gente achava alguma coisa para executar. Tá? E aí vem o direito previdenciário, o planejamento, que é uma maravilha. Para mim, como eu te falei, que estava lá naquela situação ruim, que recebi cesta básica da OAB, entendeu? Então, o planejamento veio e me salvou, sabe? Assim, você apareceu, jogou uma boia assim, disse, não se afunda não, segura aqui. E eu me segurei e fui, entendeu? E assim, eu não sabia que eu tinha essa facilidade para venda, mas acredito que eu fui gerente, eu trabalhei com o financeiro, fui gerente de um setor financeiro por mais de 15 anos. Então, assim, eu tenho uma facilidade para conversar, para negociar, mas as suas aulas de venda foram cruciais para mim, para despertar essa vendedora que estava dentro de mim. Foi Para dar um sacode, importantíssimo. olha, vamos tirar essa vendedora daí de dentro. Mulher, eu já te disse isso, seu curso é maravilhoso. E eu falo para todos os seus alunos, porque seu Julietes tem dias que não me deixam dormir. Eu tento dar atenção a todos, mas é muita gente que me pergunta, entendeu? E eu já disse para eles, não tem fórmula mágica. O curso da doutora Júlia é muito bom, mas vocês precisam se dedicar, precisa estudar, se debruçar. Nossa, quando eu comecei a assistir suas aulas,
Eu era assim, se tivesse um intervalozinho no escritório, eu estava assistindo suas aulas. Chegou um cliente, eu desligava. Atendi o cliente, aí ele saiu, ia assistir de novo. Quando chegava em casa, eu ficava até 3, 4 horas da manhã assistindo suas aulas. Final de semana, em casa, assistindo suas aulas. Eu queria, assim, cada aula que você dava, aquilo me estimulava a buscar mais e mais e mais, sempre. Então, eu digo sempre para os seus Julietes, gente, o curso é bom, mas não tem fórmula mágica. Você precisa estudar, tem que estudar. As aulas para mim, as aulas de cálculo são as melhores. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Como é que a galera conhece a Domitília? Eu tava aqui dando uma aula, eu não lembro que aula era, e a Domitília começou a aparecer no chat, assim como vocês estão aparecendo. E a Domitília começou. Porque eu vendi não sei quantos planejamentos, porque eu fiz não sei quantos mil e não sei quantos dias. E eu dando aula e falando com a Domitília ao vivo ali no chat. E a Domitília fez um sucesso. E todo mundo, quem é a Domitília? Eu quero o Instagram da Domitília. E aí eu postei o Instagram da Domitília, porque todo mundo queria conhecer ela e conversar com ela. Então a Domitília fez um sucesso. Depois disso eu disse, Domitília, a galera quer te conhecer, a gente vai ter que fazer uma live juntas. Então por esse motivo que a Domitília está aqui hoje, porque ela começou a conversar com a gente no chat, comigo no chat, só que foi um sucesso, todo mundo se apaixonou pela história da Domitília. Eu disse, não, nós vamos ter que abrir essa história para todo mundo. E eu queria muito que tu compartilhasse essa história. Eu só não imaginei que era uma história tão emocionante. Nunca passou pela minha cabeça que tu tinha pego cesta básica da OAB em época de pandemia. Nunca passou pela minha cabeça que tu ainda não tinha uma relação profunda com o direito previdenciário. Então, assim, eu fiquei muito surpresa e fico muito feliz porque teve muita gente, a Domitília estava contando aqui para mim nos bastidores, que quando a gente colocou ali a chamada para as aulas, o pessoal começou a duvidar que não era verdade. A Domitília disse que, inclusive, recebeu uma mensagem de uma pessoa duvidando que não era verdade os resultados dela. E ela falou justamente isso. Que, olha, nada caiu do céu. Não foi eu assistir o curso e comecei sozinha a coisa fluir. Não. Eu assisti o curso, mas eu coloquei tudo o que estava ali em prática e eu ralei, eu trabalhei, eu fui atrás. Esse resultado não cai do céu. Esse resultado tem que ralar, gente. Tem que ir atrás, tem que, remangar as manguinhas e ir pro front. E a Domitília tá aqui mostrando essa história, assim, incrível. A Domitília hoje, qual é o valor que tu tá cobrando por planejamento previdenciário? Mais ou menos. Porque, gente, assim, planejamento previdenciário não tem um valor fixo. Às vezes o caso é mais complexo, às vezes é menos, às vezes é um valor, às vezes é outro. Então, Domitília, conta para nós qual o valor mais ou menos. Lembrando que a Domitília é da Bahia e tem uma tabela da OAB lá na Bahia. Então, conta para nós aí mais ou menos o teu valor. Eu trabalho com a tabela da OAB. Meu valor base é R$ 4.500. Perfeito. Se tiver algum cliente meu assistindo aí, ele sabe disso, que ele pagou ou vai pagar para mim R$ 4.500 pelo planejamento. E vale cada centavo. Porque quando a gente apresenta aquela última fichinha ali, aquela última tabelinha do retorno, né, até o fim da vida, gente, a diferença é gigantesca. Às vezes o cliente espera 6 meses, ou ele investe um pouquinho de dinheiro e dá uma diferença gigantesca no final, 200, 300, 500 mil, dependendo do planejamento. Inclusive, na aula 2 do evento Planejamento na Prática, que é a aula de cálculos, eu falo muito isso com os meus alunos. Eu mostro essa diferença gritante do planejamento previdenciário, que é o que justifica ele ser um serviço de 4.500, né? E é um serviço que a gente tem que entender que ele é aplicável a todos os segurados. Só que não adianta, a gente tem que ter formas de pagamento. A Domitília é uma que implementou várias formas de pagamento no escritório dela, então isso facilita muito o fechamento do contrato. E Domitília, me conta, assim, como é que é isso, assim, essas formas de pagamento, tu foi de primeira ou tu foi implementando aos poucos, tu vai adaptando? Olha só, no começo eu comecei a cobrar através de transferência ou Pix. E assim, meu cliente parcelava e dizia, não, vamos lá, graças a Deus eu nunca levei nenhum calote. Eu parcelo no Pix. E sinal que o trabalho é bom. Graças a Deus. E agora eu comprei uma maquineta e agora eu trabalho com a maquineta. Inclusive, eu fechei um planejamento esses dias que o cliente falou para mim, ele fez bem, olha, doutora, eu venho tal dia e vou passar no cartão. Porque ele já deixou tudo assinado, deixou a documentação e disse que ele volta para passar no cartão. Eu disse, ótimo, eu já estou com a minha maquineta. Sabe o que é legal da maquininha de cartão também? A minha, pelo menos, ela me permite o parcelamento por link. Então, quando o cliente é de outro estado, que para mim é muito comum, eu tenho cliente de São Paulo, Brasília, outros estados, eu estou aqui no Rio Grande do Sul,
eu emito esse link, porque daí tu entra no aplicativo dessa maquininha de cartão, tu entra no aplicativo no celular e tu consegue ali, parcelamento, valor tanto, tantas parcelas, enviar via link. Aí eu coloco dentro do contrato de planejamento o link, eu nunca mando o link de pagamento por WhatsApp para não ter fraude, né, aquela coisa toda. Então eu sempre digo pro cliente, olha, eu vou te mandar o link, mas é dentro do contrato. Aí eu mando o contrato com um linkzinho, o cliente não precisa ter a máquina física para conseguir fazer parcelado no cartão. Então isso ajuda muito, já fica a dica para a galera aí que ajuda muito os fechamentos de contrato. A galera tá perguntando aqui, Domitila, a Natália, se tu tem algum público-alvo, ou se tu pega tudo que é tipo de cliente, ou se tu tem assim um público específico que tu atende. Não, não tenho. Mas assim, vamos lá, vamos falar de rede social, de divulgação. Meus clientes, a maioria, eles vieram da internet. Eu tenho trabalhado muito essa questão da divulgação na internet. E outro dia, assistindo uma aula sua, você falou assim, não desprezem o Facebook. E aí eu disse, poxa, eu não trabalhava no Facebook, eu só divulgava no Instagram. O Instagram, ele tem trazido para mim assim muita parceria. Por quê? Porque tem muito colega lá que me segue. Mas as pessoas mais idosas, né, elas estão no Face. E aí, quando você falou isso, eu disse, poxa, peraí. Aí eu fui lá, divulguei. Júlia, eu não dou conta de responder. Tem muita gente aí da sua terra, viu? Muita gente do Sul me Os procurando. gaúchos? Inclusive, alguns, eu até falei assim, não, eu ainda não consigo trabalhar com pessoas de fora. Primeiro eu tenho que dar conta do pessoal daqui. Domitila, tu já parou para pensar que tu vai ter que ter uma equipe? Que tu não vai conseguir dar conta sozinha? Já. Eu tenho, na verdade, 3 sócias que também trabalham com direito previdenciário, elas são pós-graduadas em direito previdenciário, também estão se aprofundando no planejamento, e a gente já está se articulando para isso. Porque hoje eu já te digo assim, está complicado para mim. Eu falei com você na sexta-feira, e eu não sei se você lembra, que eu disse, estou aqui, vim comprar uma acarajé, eu estava morta de cansada. Eu atendi o dia inteiro. E era tarde aquilo, era 7 horas, 7 e pouco, né? Falou, eu tô indo comer um acarajé para descansar. Porque o último cliente eu atendi às 17, aí uma hora de consulta, ele saiu daqui 18h10 mais ou menos, aí foi quando eu terminei tudo aqui e fui para casa. E assim, Júlia, por conta dessa divulgação no Facebook, eu não tenho, assim, eu reservei 2 dias da semana para fazer esses atendimentos, quinta e sexta. E eu não tenho dado conta. Não tenho dado conta. Às vezes fica. Mas tu tá investindo nos patrocinados ali para eu impulsiono. Outro dia, assim, eu sempre coloco a região, aí eu coloco só a Bahia. Só que a primeira publicação eu não sabia. Quando você falou, ainda não dominava lá a ferramenta do Face. Mas aí esse funcionamento tu aprendeu com os meninos do marketing ali ou tu já sabia fazer? Não, eu aprendi ouvindo você falar. E você falava, eu ia lá procurar para ver como era. Gente, entendeu? Que coisa fantástica. E aí, Júlia, uma publicação que eu fiz, eu não botei Bahia, e aí ficou Brasil. Gente, a quantidade de gente que me procurou do Sul, meu Deus, eu vou fazer parceria com alguém lá no Sul. Tem cliente até hoje que ele me pergunta, doutora, a senhora disse que ia me indicar um colega lá no Sul. E eu disse, poxa, aí eu perguntei até a cidade dele, agora eu não lembro, não era a sua cidade, eu disse, se for a cidade dele, eu vou mandar para lá. Mas, assim, muita gente me procurou, de todo, Minas, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, do Sul foi a maioria, assim, esmagadora. Que fantástico. Sabe, Domitila, que eu tenho um projeto que eu ainda não executei, mas vou executar. Que eu queria fazer essa relação de parceria dos alunos. Tem o grupo do Facebook do curso, que tu pode colocar lá, porque daí tu vai saber que só vai vir quem é aluno, quem realmente fez o curso, que pensa como tu, que faz cálculo como tu, né? Então, de repente, coloca lá, olha, galera do Sul, quem quer fazer parceria, vai aparecer um monte de aluno aí topando parceria. E aí vai te ajudar bastante. Tem alguns dos seus Julietes que falam comigo quase todos os dias. E aí eu fui olhar se tinha alguém que era do Sul, mas não tinha ninguém daí, da sua região, entendeu? E aí eu fiquei, até hoje ele está me cobrando. Os clientes lá estão me cobrando. E aí, cadê? Ô, doutora, eu queria tanto que a senhora fosse daqui da minha cidade. Eu acho tão bonitinho quando eles falam isso. Eu queria tanto que a senhora fosse daqui da minha cidade. A gente ia fechar isso agora. Coisa fofa, né? Mas tu não está vendendo planejamento previdenciário à distância, só físico, por enquanto? Ainda não. Porque eu ainda não... Tu imagina a hora que tu fizer isso.
É porque, Júlia, eu estou com muita demanda. Como eu te falei, assim, que você publicou, do dia 25 de fevereiro até o dia 11, eu não parei de trabalhar. As pessoas aqui na Bahia, todo mundo anunciou que não tinha carnaval, mas teve carnaval sim. Muita gente viajou para descansar, para relaxar. Eu não, eu fiquei aqui, eu trabalhei todos os dias. Eu tive atendimento todos os dias. Por isso esse valor do fechamento. Entendeu? Por Conta pra isso, galera aí o valor que tu fez do dia 20, que dia até que dia? foi do dia 25 de fevereiro até o dia 11 de março. Eu fiz R$ 34.128. Isso foi não dá 30 dias, não dá 20 dias de Não, dá trabalho. 15 dias, acho que dá uns 15 dias. 15 dias de trabalho, a Domitília E por fez mais isso, de 34 mil. Esses 34 mil reais é só com planejamento, Domitília? não. Eu fechei planejamento, fechei pensão por morte, muita pensão por morte, aposentadoria já, que a pessoa já tem o direito adquirido ali, tudo certinho. E às vezes é salário mínimo, não tem o que você fazer, é seletista, é salário mínimo, então não dá nem para vender um planejamento, porque eu já faço direto aposentadoria, LOAS, o BPC LOAS, deficiente, idoso. E só com planejamento tu tem uma ideia? Olha, esses dias, nesse período que eu te falei aí, eu vendi uns 6 planejamentos. Uns 6. 6 planejamentos. Sendo que eu tenho 2 que não assinaram o contrato, mas eu sei que vão assinar. Deixa eu te contar essa. Chegou para mim... Mais 6 vezes 4.500, isso aí foi no mínimo uns 27 mil em planejamento. Pois é. A maior parte desse valor veio do planejamento. Planejamento. Veio um cliente aqui no meu escritório, ele, na verdade, assim, de uma parceria com um colega, ele atendeu o telefone, inclusive eu estou aqui na sala dele agora, não estou no meu escritório, estou na sala dele. Ele estava atendendo e ele falando de pensão por morte. E eu vi que ele respondendo as coisas erradas, de forma errada. Aí eu disse, coloca no Viva Voz. Aí ele colocou no Viva Voz, eu ouvindo e eu dizia para ele, né? Aí chegou um momento que ele fez assim, olha, é o seguinte, eu não faço pensão por morte, não faço direito previdenciário, mas minha sócia é especialista, ela faz. E aí ele passou para mim, marcou, e eles vieram. Pensão por morte para a mãe deles, e aí vieram 2 irmãos. Olha a cabeça do vendedor. Eles sentaram aqui na frente, eu olhei para eles me olhando, né? Eles chegou assim, ó, assim. E aí eu comecei... Já não é um bom sinal, um braço cruzado, né? Não é. Aí eu comecei, eu analiso tudo isso, viu? Aí eu comecei a apresentar para ele, falar da pensão por morte, para mostrar para ele que eu tinha autoridade, que eu tinha conhecimento naquele tema. E aí, daqui a pouco, eles já estavam à vontade. E aí, no momento, pronto, fechamos a pensão por morte. Ele disse, doutora, aí preciso o quê? Assina onde, não sei o quê, como é? Posso pagar no cartão? Eu disse, pode. Aí eu olhei para um que estava mais quieto, eu disse, se você já é aposentado, eu não ia deixar passar essa oportunidade. Eu disse, você já é aposentado? Ele já, doutora, desde quando? Ele, desde 2017. E aí eu disse o valor, aí ele pegou e me falou o valor. Eu disse bem assim, e o seu salário? Ele, doutora, meu salário é X, então eu achei que eu me aposentei com um valor muito baixo. Eu disse, vamos fazer uma revisão da sua RMI? Ele, o que é a revisão da RMI? Expliquei para ele, aí ele já me deu, já deixou assinado, porque eu disse, você tem a senha da Previdência? Ele, não tenho. Eu disse, então tá, assina aqui esse termo, essa procuração, já deixei tudo pronto. Aí o outro olhou para ele e deu só assim para eu saber quanto você ganha da sua aposentadoria. Eu digo, tá, e você já é aposentado? Ele, não, doutor, ainda não, tenho 50 e poucos anos. Eu disse, quanto tempo de contribuição? Ah, mais de 30. Eu disse, é mesmo? Vamos fazer um planejamento para você, porque talvez já tenha uma aposentadoria aí para você. Aí ele disse, o que é planejamento? Aí eu expliquei do planejamento. Hoje ele já ligou... Aí veio a lábia da venda. Hoje ele já ligou e disse assim, doutora, a senhora já pegou o meu extrato do CNIS? Aí eu disse, não, ele, quinta-feira eu vou aí para a gente fechar. Pronto, vão voltar os dois. Um vai fazer, não está assinado e não está dentro daquele valor, mas eu atendi no dia 11. Um vai fazer a revisão da RMI, e o outro vai fazer o planejamento comigo. Ele veio fechar uma pensão por morte para a mãe, né? E eu fechei. Quando ele saiu, aí o meu colega falou para mim assim, mas você é danada. Aí eles vieram aqui fazer uma pensão por morte. E aí eles ficaram lá na porta conversando, ele disse, cara, ela domina o assunto, ela é muito boa. Ele, claro, rapaz, eu ia passar para você uma pessoa que não fosse boa, ela é especialista. Mostrou autoridade. Entendeu? Gente, ela instintivamente aplica todas as técnicas de venda sem nem perceber.
Porque quando ela fala sobre o assunto e outras pessoas escutam, ela tá mostrando autoridade pra galera. Então, assim, ela tá mostrando que ela domina o conteúdo, que ela tem segurança e que ela é uma puta profissional pra lidar com aquilo. Tipo assim, cara, ela é a melhor. Então, instiga a pessoa a querer fechar contrato. Tipo assim, ó, essa mulher sabe o que ela tá falando comigo. Então, isso instiga muito a fechar o contrato. E isso é fantástico. E me conta uma coisa. Tu já fazia cálculo de renda mensal inicial ou tu aprendeu tudo ali no curso? Ou tu Aprendi já tudo no sabia fazer curso. esses cálculos? Não, aprendi tudo no curso. Eu não sabia. Eu fazia, como eu te falei, eu fazia pensão por morte assim, ó, na cega. Porque eu aprendi a técnica de dar entrada, de apresentar a documentação lá, e aí eu conseguia isso. Nunca perdi, entendeu? E aí, por isso, até as meninas me chamam de a rainha da pensão por morte, mas eu não tinha noção de nada de cálculo. Tudo que eu Agora sei tu é a hoje rainha do planejamento do também, né, planejamento. Domitilha? Tudo que eu sei hoje em relação a cálculo, a conhecimento no geral, não só de planejamento, Júlia, eu aprendi no seu curso, durante as suas aulas. Que coisa Porque às fantástica. vezes eu lembro bem que acho que a primeira aula que você faz um apanhado geral, você fala de todas as aposentadorias, eu fui anotando tudo aquilo ali e depois eu fui me aprofundar. Porque eu disse, você fala que você está pincelando, né? E aí eu fui me aprofundar. Então, assim, tudo que eu aprendi no seu curso. Que coisa fantástica. E tu chegou a fazer cálculo em Excel ou tu só usa programa de cálculo? Eu fiz no Excel. No começo, inclusive o primeiro planejamento, a gente fez os cálculos aqui na planilha do Excel. Eu fiz sua planilha, eu mexi na sua planilha, alterei, porque eu gosto de fórmula, eu gosto de cálculo, alterei um pouquinho sua planilha, aí aprendi, porque eu queria primeiro entender o cálculo, eu queria, porque quando fosse para lá, para ter certeza que estava certo, entendeu? Aí eu disse, não, eu vou comer isso aqui, quando eu estiver entendendo é que eu vou comprar o sistema. Então, eu fazia na planilha, mexi nas suas planilhas, fiz umas alterações, deixei do meu jeito. Adorei. E fiz os cálculos. Pronto, beleza. Aí eu já fiquei inquieta, entrei em contato com o pessoal do Prévios, que eu uso Prévios. O pessoal tá perguntando muito qual programa tu usa, eu até ia te perguntar isso. Eu uso, no começo, eu usei previdenciarista, mas quando eu fazia no Excel e comparava com o previdenciarista, eu vi que tinha divergência. Uhum. Entendeu? E aí, quando eu comparava com o Prévios, batia. Aí eu disse, o Prévios é mais seguro. Aí eu cancelei o previdenciarista, fiquei só com o Prévios e com as planilhas do Excel. Eu faço, principalmente se for cálculo de revisão. Eu faço na planilha do Excel. Pois é, eu e ia te depois dizer, confiro no então, Prévios. se tu não tinha domínio de cálculo ainda, o curso de planejamento previdenciário, aprender a planejamento previdenciário, te fez aprender a revisar. Com muita facilidade. Eu vendi a revisão da vida toda sem nem parar para analisar. Eu digo, não, gente, eu sei fazer isso aqui tranquilamente. E a primeira pessoa para quem eu vendi a revisão da vida toda foi para um colega, um advogado. Ele veio aqui, ele é professor universitário, ele dá aula num curso de direito, ele é advogado, ele sentou comigo aqui e ele disse, não, senti segurança no que você está me falando. E fechou comigo e pagou, cobrei R$2.000. Boa! E vocês viram, gente, como a Domitila, ela passa isso, assim, pelo que tu conversa, né? Ela passa muita segurança do que ela tá falando. Eu digo isso muito para os meus alunos, assim, que a gente vê vários perfis de profissionais. E tem o profissional que, como ainda nunca executou um planejamento previdenciário, ele não tem segurança. Só que essa insegurança, ela é transmissível para o cliente. Então, na hora de fechar um contrato, tu tá falando do serviço, tu tá falando do produto, mas tu tá falando assim, né? Corcunda, encabulado, meio de lado, a cabeça baixa, a voz trêmula. E é muito importante a gente saber o que a gente está falando, a gente ter domínio do que a gente está falando. Então, eu sempre digo para os meus alunos, façam o curso inteiro, depois vem de planejamento previdenciário. Treinem, peguem cartas de concessão antiga, façam um cálculo lá com a planilha lá da época, para ver se vai dar certas atualizações, pratica. Faz o planejamento comigo. Nesse evento que eu faço um planejamento com os alunos, eu dou valores, a gente faz junto. Faz o planejamento comigo. Chegou no mesmo resultado? Ótimo! Sinal que aprendeu a fazer os cálculos, não tem mistério. Quando a gente não sabe o conteúdo, tudo parece um universo paralelo. Quando a gente aprende o cálculo, a gente pensa assim, eu acredito que a Domitila tenha pensado isso. Caraca, é tão simples, não é? Depois que a gente entende a lógica, eu penso assim, meu Deus, era tão simples, porque eu sofri muito no começo. Apesar de eu sempre amei números.
mas eu nunca entendi a lógica do cálculo do INSS. Eu sempre, mas o que é esse índice aqui? O que é isso aqui na carta de concessão? Eu não consegui entender aqueles mistérios do cálculo. E quando a gente desmistifica, é isso, é aquilo, isso aqui é por causa disso, isso é assim, tem que buscar lá, parece que fica até bobo de tão simples, né? Verdade. E tu que já era uma amante de cálculos, foi mais fácil ainda. Às vezes os colegas falam para mim assim, mas é tão difícil fazer esses cálculos. Ai, meu Deus do céu, um negócio tão simples, tão simples. Eu digo, o mais simples é o cálculo. Porque, assim, a análise documental é mais complexa, saber se um tempo pode ou não ser averbado é um pouco mais complexo, porque a gente tem que ter essa noção, tem que estudar, tem que se aprofundar. Agora, cálculo é o mais simples do planejamento. Eu digo isso, o pessoal diz que não, mas claro que é. Façam um evento planejamento na prática que vocês vão ver que é. No segundo dia de evento, a gente vai desmistificar esses cálculos aí. E, Domitília, tu chegou a conseguir engatilhar algum serviço depois dos planejamentos? Ou ainda não tentou? Por exemplo, assim, um acerto de vínculos e remunerações, uma concessão de aposentadoria depois de planejar, se já deu tempo para isso, né? Porque às vezes as aposentadorias planejadas estão lá para 2023, 2024. Eu tenho 3 planejamentos. Um é de uma pessoa que trabalha na lavanderia de um hospital, que eu fiz o planejamento, apresentei para ela, e ela já tinha o direito a uma aposentadoria, só que se ela esperasse um ano, ela teria um aumento, não muito bom, acho que uns R$200, mais ou menos. Ela não quis esperar, e aí ela assinou o contrato comigo para fazer já o pedido dela de aposentadoria. E eu tenho 2 professores, que eu fiz o planejamento, e aí já tem o direito. Uma disse que quer esperar, né, porque assim, ela tem um valor que ela só recebe se ela estiver na ativa. Então, ela disse, vou esperar um pouquinho, não tem problema não, segura aí meu planejamento. E um outro professor, que eu fiz o planejamento dele, ele já tem direito a uma aposentadoria, e ele me disse, aí eu disse, olha, se você esperar mais um ano, você aumenta o valor em quase R$1.000. Ele me disse que não quer esperar também. Ele quer fazer. Aí a decisão é do cliente, né? Eu também já passei por isso. Eu estava com uma cliente que ela tinha uma espera muito pequena, se eu não me engano, era uma espera de 5 meses. Só que ela tava, essa aposentadoria, como ela esperou, sabe aquela estratégia que a gente tem de não efetiva, não saca, espera para alcançar um novo benefício? Ela esperou muito tempo, então ela tinha um atrasado muito grande. E aquilo ficou martelando na cabeça dela. Eu mostrei para ela em valores que não compensava esses atrasados, que ela ia ganhar muito mais dinheiro com a outra aposentadoria. Só que ela optou, porque ela queria fazer um investimento na casa, fazer reforma e tudo mais. A gente sabe que não é vantajoso financeiramente, mas o cliente vai acabar decidindo por ele mesmo, né? Nós estamos aqui como meros informantes. Quem tem que tomar a decisão final vai ser o cliente. Mas chega a doer, né? Quando a gente sabe os valores assim. Verdade. Mas uma cliente, eu mesma, a primeira que eu te falei, que é a pessoa que trabalha na lavanderia, ela já tinha um pedido feito de aposentadoria que foi indeferido em 2018. Só que quando eu fui fazer a análise do CNIS dela, ela já tinha esse direito desde 2018. Então, e aí deu para cobrar todos esses retroativos. Isso, ela vai receber mais de R$100.000 de atrasados. Então, para ela esperar mais um pouquinho para receber, sei lá, 200, eu digo, não vale a pena, você tem que pegar esse atrasado que está aqui. Ela, não, doutora, eu quero, ainda vou fazer uma feijoada, vou lhe convidar lá na minha casa para a senhora tomar uma cerveja comigo. Eu digo, eu vou. Boa! E Domitília, me diz uma coisa, no final das contas, o curso tu aproveitou só para planejamento ou tu conseguiu aproveitar para outros serviços que tu realiza no escritório? Para tudo, para tudo. Hoje a minha advocacia, eu ainda pego alguns processos trabalhistas, não com muito prazer, não com a mesma vontade que eu pegava antes, porque hoje eu estou direcionando a minha advocacia só para o direito previdenciário. Como eu te falei, hoje eu faço tudo dentro do direito previdenciário, não só planejamento. O planejamento, ele é um chamariz para o meu cliente. Ele vem porque ele vem ouvir falar do planejamento. Quando ele chega aqui, que a gente senta, que a gente conversa, eu faço 1000 outras coisas com ele. Mas, assim, o planejamento foi o que me abriu. Cliente. O planejamento foi o que me abriu, assim, nas portas. Ele abre portas, né? Eu digo isso também. O planejamento previdenciário, como ele é um serviço completo, né? Ele é do início até o fim de uma aposentadoria, ele abre muitos outros serviços, que nem ele abre revisões, ele abre acerto de vínculos e remunerações, ele abre aí a possibilidade de encaminhar uma aposentadoria que o cliente já tinha direito, mas foi indeferido o benefício, ele não sabia, recebe atrasados.
Então, a gente se aprofunda em um universo todo do planejamento que está dentro do direito previdenciário como um todo, né? Então, é muito legal porque a gente acaba abrindo todas essas portas de atendimento, né? Hoje, lá no escritório, por exemplo, no consultivo, eu acabo oferecendo 2 serviços diferentes. Eu ofereço o planejamento previdenciário completo, mas eu também ofereço a análise previdenciária, que muitas pessoas ainda não querem investir num planejamento, acham que está muito longe de se aposentar, elas acabam investindo na própria análise. Então, a análise, o cliente tem uma noção, ele tem uma noção de quando ele vai conseguir se aposentar, das regrinhas, mas a gente não fica mensurando futuro, valores, né? A gente tem um trabalho muito mais enxuto. E aí, para o cliente, fica um serviço mais em conta, e a gente tem esse portfólio, esse serviço dentro do portfólio para dizer assim, olha, fulano, não é essa opção de serviço aqui, eu também tenho outro. Então, quando às vezes a gente não fecha um contrato de planejamento, abre o leque para fechar um próprio contrato de análise previdenciária. Fora todos os outros serviços aí. Eu ainda não ofertei esse serviço, mas é legal porque o cliente consegue entender que ele tem 2 opções. E a maioria deles chega no escritório achando que quer só uma análise. Ah, doutora, bota aí, eu só quero saber meu tempo de contribuição, é coisa rápida. Quando ele vê os 2 tipos de serviços e ele vê, tem esse aqui, que é só uma análise, e tem esse aqui que vai avaliar valor, vai avaliar hipóteses para o futuro, o que eu posso fazer. Aí ele vê que o que ele realmente quer é o planejamento. E aí acaba instigando ele a fechar o contrato. Então eu vi que eu acabei fechando mais contratos de planejamento depois que eu coloquei essas 2 opções de serviço. Porque o cliente consegue sacar a diferença de um para o outro. É bem legal. Vou começar a ofertar aqui também. Começa a ofertar aí também. E Domitília, diz aí pra galera, tem muita gente aqui encantada com a tua história. Tem muita gente que quer se inspirar. Tem muita gente que diz assim, eu tô me inspirando na história da Domitília, eu quero ser que nem ela. Então conta pra galera aí, qual é o segredo para conseguir, assim, fechar tantos contratos, ter uma história tão rica em crescimento, né? Foi tão drástico essa mudança na tua vida, né? Tu trouxe aqui uma história que eu não estava pronta para essa história, eu me emocionei junto contigo. Eu chorei, outros alunos choraram. Qual é o segredo disso tudo, assim? Conta para nós. Júlia, coragem. Coragem de encarar o novo, coragem de mudar, coragem de aceitar que você estava fazendo, que o que você estava fazendo não era o melhor para você, entendeu? E estudar. O planejamento não é um milagre. O curso da doutora Júlia não é um milagre, ele não faz milagre. Tudo depende de você. Eu digo isso todos os dias. Júlia, assim, tem pessoas às vezes que me perguntam assim, você trabalha para a doutora Júlia? Você trabalha com ela? Porque eu vendo o seu curso e eu vendo com prazer, porque eu já lhe disse que eu sou muito grata a você. E assim, o curso é bom, eu digo a todo mundo, o curso é maravilhoso. Ele é fácil? Não. Para quem não tem noção nenhuma de cálculo, ele não é fácil. Mas não é impossível, entendeu? Dedique-se, estude. Porque sem o estudo, você vai comprar, vai ser só mais um curso. Vai ser só mais um curso. Você precisa estudar. Você traz para a gente, Júlia, o caminho. Você mostra para a gente as ferramentas, você mostra para a gente que é possível, mas se nós não acreditarmos, entendeu? E não estudarmos, não tem fórmula mágica. Não tem. O caminho é estudar. E acreditar. Sempre digo isso. Domitília, assim, eu sempre falo muito isso com os meus alunos, assim, tem gente que adquire o curso e não assiste aula, porque eu tenho como ver a porcentagem de alunos que já assistiram o curso completo, que já assistiram a metade, e tem gente que compra o curso e acha, comprei o curso, tá resolvida a minha vida. Não, gente, tem que estudar. Vocês estão com conteúdo riquíssimo lá, são mais de 11 anos de experiência que eu tô compartilhando em aula com vocês, então assim, pega aquilo e consome até não poder mais, assiste quantas vezes quiser cada aula, escreve, pega o material de apoio, bota em cima da mesa. A doutora Domitília estava contando aqui para nós que ela estudava no intervalo entre um cliente e outro, ia para casa no final de semana. E é isso que eu quero. Eu quero gente dedicada, eu quero gente que está a fim de fazer a diferença. Se fosse fácil, todo mundo ia fazer 34 mil reais em 15 dias. Mas esse não é o resultado de todo mundo, é o resultado de quem fez para valer. Olha, eu vou mudar de vida, eu vou implementar isso aqui e vou lá. Chegou o cliente, chegou com o outro, foi lá, ofereceu para o outro. É sair daquela caixinha óbvia, né?
A Domitília está investindo em patrocinado no Facebook e no Instagram para levar o trabalho dela para outras pessoas que não conhecem ela. Então, ela está fazendo uma prospecção de cliente completamente dentro do que determina a OAB, mas ela está indo atrás. Então, assim, ó, isso para mim é a maior prova de que tudo que eu faço vale a pena. Porque não é fácil estar do lado de cá também. Porque a gente se pergunta muito qual é a dificuldade que o outro tem lá do outro lado. O que a pessoa precisa saber? O que ela precisa aprender? É muito difícil de mensurar, porque a minha realidade, eu demorei muito para aprender, eu apanhei muito para aprender. Mas a minha realidade de trabalho aqui não é a realidade do trabalho da Domitília, não é a realidade do trabalho do fulano, do ciclano, do João, da Maria. E é muito difícil conseguir esse time, assim, de entender qual é o tipo de cliente que cada um atende, né? Eu venho de um escritório trabalhista, assim como a Domitília disse que também começou no trabalhista, e eu atendia trabalhador, operador de máquina. A minha clientela não era médico e empresário. A Domitília falou há pouco tempo de uma cliente dela que era de lavanderia. Então, assim, é legal que a gente desmistificar isso que planejamento previdenciário é serviço para rico, para médico, para empresário. Eu não tenho esses clientes na minha cartela de clientes. Eu também não. Claro que agora, com toda essa imensidão que a internet nos permite, eu tenho encontrado esse tipo de cliente no meio do caminho, mas não é a maioria dos meus clientes. A maioria dos meus clientes é trabalhador com carteira assinada. E eles, mais do que ninguém, precisam de planejamento previdenciário. Então, se a gente se conforma com esses preconceitos do planejamento, né? Não é para mim por isso, por aquilo, não é para mim porque eu não conheço o cliente rico, a gente não vai conseguir fechar contrato, porque a gente vai se fechar numa caixinha e não vai abrir a cabeça para o mundo do planejamento. E tá aí a prova da Domitília, né? Teu escritório num prédio bonito, de vidro fumê, cheio de empresário, é assim teu escritório? Numa capital? Olha a cara dela. Não é, meu escritório é lindo, é lindo. Todo mundo que chega lá se encanta. Tem uma vista maravilhosa para o mar. Não, mentira. Tu vai postar foto no Instagram pra galera ver essa vista. Vou postar. Eu sempre faço, eu já fiz histórias lá. A vista é maravilhosa. De vez em quando a gente está lá, a gente fica olhando o pessoal. Eu não sei como é que chama aquilo que eles usam com tipo um paraquedas e a prancha. Aí eu digo, ai meu Deus, o que é que o pessoal faz enquanto a gente trabalha? Eles vivem. Mas, gente, assim, que delícia, né? E deixa eu te falar, eu fechei parceria agora com um colega, que eu estou agora na sala dele, que fica aqui em frente ao Fórum Rui Barbosa. Por quê? Porque tinha alguns clientes que eles ficavam assustados com a beleza do meu escritório. Meu escritório é muito bonitinho, é uma área nobre, é uma área comercial muito importante, os grandes escritórios estão lá. Então, às vezes, as pessoas se assustavam. E aqui no Fórum de Barbosa, aqui em frente, é um local mais popular. Como eu tenho fechado algumas parcerias, e esse colega tem um escritório aqui, do ladinho do Fórum de Barbosa, aí eu disse a ele assim, eu acho que vai ser aí mesmo, vamos fazer essa parceria. Ele disse, doutora, tem uma mesa aqui para a senhora, no dia que a senhora quiser vir atender, pode vir atender. Boa. E eu atendi esses dias, esse período que eu estou te falando, de 25 até o dia 11, aqui, no escritório dele. E, assim, a localização é maravilhosa. A pessoa desce do metrô, cai aqui dentro já da sala, porque só atravessa a rua. É muito... Entendeu? Sabe, Domitília, que isso do desenho do escritório, nós pensamos muito também quando a gente foi fazer o nosso escritório, porque a gente tem duas áreas, né? A gente é trabalhista, atende reclamante e previdenciário. E aí eu lembro que quando a gente pensou no layout do escritório, a gente tentou fazer o escritório mais simplório, porque a gente estava com medo de amedrontar o nosso cliente, do tipo assim, faz um super escritório lindo, maravilhoso, chega o cliente lá, que é um trabalhador de fábrica, acostumado com uma outra realidade, ele acaba ficando com medo daquilo, né? Então a gente tem um escritório lindo também, eu sou apaixonada pelo meu escritório, mas ele tem essa dinâmica para acolher o nosso perfil de cliente. Então eu gosto de falar isso porque o pessoal tem uma visão de que a Júlia oferece planejamento previdenciário, essa é a fonte de renda dela principal. É como se o meu escritório fosse uma coisa de Hollywood, assim, sabe? E eu quero mostrar para as pessoas que não é o meu escritório que vai dizer o perfil de cliente que eu vou fechar contrato ou não. Então, hoje eu fecho contrato com professores universitários, com médicos, com empresários, com operador de máquina, com professores, eu tenho muito cliente professor. Então, é uma diferença muito enfermeira, pega tudo que é tipo de atividade.
Então, são tipos de cliente completamente diferentes um do outro. E não é o perfil do escritório que vai dizer se a gente pode ou não oferecer planejamento previdenciário para os nossos clientes. Porque a gente tem que ir muito além disso, né? Verdade. E eu estava, inclusive, Júlia, com dificuldade já de pagar lá a minha parte no escritório, pensando já em entregar para as meninas e sair. Mas aí o planejamento previdenciário veio e eu já fiquei. Não sai E daí agora, dessa vista pro mar. não, E tu posta uma foto no teu Instagram dessa vista que a gente quer ver. Tá todo mundo curioso. posto sim, posto sim. Ai, amada, que delícia. E me conta uma coisa. Quando tu fez o curso, foi de qual turma? Eu fui da turma 6. Da Eu, turma 6. da turma 6. Eu até Já? anotei, foi, já. Eu comprei o O que curso eu faço com essa mulher, gente? no dia Para vocês terem 14 de noção, julho de 2021. foi a penúltima turma lançada. Foi. Socorro, eu não te aguento, Domitila. Foi Jesus. agora, gente. Não faz nenhum ano que ela entrou no curso, que ela estudou e que ela já tendo esses resultados. Domitila, eu tenho certeza absoluta que daqui um tempo a gente vai fazer outra live. Tu vai estar com uma equipe para atender toda essa galera que está vindo dos teus patrocinados. Porque, menina, tu começou agora, não faz nem um ano que tu fez o curso do planejamento e tu já tá estourada, assim. Eu tenho certeza que a tua história ainda vai repercutir muito. A tua história é uma história de inspiração lindíssima, assim. Eu confesso que eu não estava preparada para uma história tão linda quanto a que tu nos contou. Eu chorei contigo, muitos alunos choraram aqui junto contigo. E eu acho que o que fica dessa nossa aula de hoje é a inspiração. É a inspiração em uma mulher que eu tenho certeza que passou por N dificuldades que provavelmente tu não contou aqui por uma questão de privacidade e que simplesmente mudou de vida com esforço próprio, através do mérito próprio. E óbvio que não é só esforço, porque dá para ver que tu tem um carisma e uma paixão pelo que tu faz. E isso facilita muito as coisas a darem certo. Não adianta a gente acordar e fazer uma coisa que a gente detesta, porque isso fica expresso no nosso rosto. Então, tu acorda, tu vai lá, tu faz uma coisa com carinho, uma coisa com amor, e isso transparece para o cliente. Não é à toa que tu tá fechando tantos contratos. E não é à toa que tu vai fechar muito mais contratos de planejamento. E a gente vai querer continuar sabendo dos rumos dessa história da Domitila. Tá todo mundo encantado contigo. Você falando aí, agora eu lembrei que um amigo meu olhou para mim essa semana, ele fez assim, velho, seu olho brilha quando você fala de planejamento. Então, isso é que tem que acontecer com todas as pessoas que compram o curso. Estudem, façam com amor, foquem naquilo que vocês estão fazendo e fale com amor, deixe seu olho brilhar quando você falar do planejamento, porque é isso que vende, é isso que vende. O amor por aquilo que a gente está fazendo, isso vende. É verdade, eu concordo contigo plenamente, assim. Tanto que eu sempre digo, até eu não deixo de ser uma vendedora também, porque o meu trabalho é vender planejamentos previdenciários, mas eu também vendo cursos, né? A minha profissão é ser professora. E eu tenho isso assim comigo, que eu não ia ser quem eu sou hoje e ter hoje o número de alunos que eu tenho se eu não tivesse amor pelo que eu faço. E eu sou completamente apaixonada. Eu gosto mais de ensinar do que planejar efetivamente. Eu me encontrei na profissão de professora. E eu acho que isso também é visível nos olhos, né? O amor pelo que a gente faz. E isso faz com que a pessoa que está lá do outro lado diga, eu quero aprender com essa pessoa. Ela ama o que ela faz. E a mesma coisa vai servir para fechar contrato. Vocês têm que se colocar no lugar do cliente, né? Do cliente olhar e dizer, cara, olha o jeito que ela fala de planejamento. Olha o jeito que ele fala de planejamento. Eu quero fechar contrato. Isso tudo facilita muito. Bom, Domitila, nós estamos aqui 1 hora tagarelando e nós poderemos ficar mais 3, 4 horas, porque tem uma galera agarrada com nós desde o começo dessa aula. Eu não sei se tu sabe, mas essa aula já bateu mais de 500 alunos ao vivo, tá? Ah, que legal. A galera simplesmente se apaixonou pela tua história. O teu Instagram vai bombar. Conta pra galera qual é o teu Instagram aqui. Domitilha_ABV. Gente, sigam essa mulher, acompanhem essa trajetória. Ela vai nos postar uma foto da vista do escritório dela. Tá combinado. A gente quer ver esse escritório, essa vista do mar linda. E, Domitila, eu quero encerrar aqui agradecendo demais, não só a tua participação aqui, que foi muito especial para mim, que me tocou num lugar muito profundo, mas eu quero agradecer pela tua confiança no meu trabalho, que lá em junho do ano passado deu a cara a tapa num momento de dificuldade
e investiu num curso, que isso não foi fácil, eu tenho certeza absoluta, porque tu já estava passando dificuldade. Eu não tinha o dinheiro para comprar. Uma prima minha comprou para mim. Gente, olha que história. Minha Então, prima, assim... um beijo, Ju, que eu sei que ela está assistindo. É Ju ela também? Curso, Juliana, ela é Juliana. Beijo, Juliana. E eu o quero te prédio, agradecer. meu irmão comprou para mim, que eu também não tinha o dinheiro, programa. Mas aí eu recebi do planejamento e eu devolvi para ele. E pagou eles. Que coisa mais linda essa tua história, assim. Eu quero muito, muito agradecer essa confiança, a confiança da Juliana, a confiança do teu irmão, porque pega num lugar profundo para mim, assim, porque a minha profissão é muito mais do que dar aula, é muito mais que ensinar, assim, o que me motiva, o que me dá gás é saber disso, assim, que eu mudei uma única vida. Então, se eu estou trabalhando aqui há anos, o fato de eu ter mudado uma única vida, para mim, simplesmente compensa tudo, assim. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse processo de mudança, né? De ser um ganchinho, ser um pedacinho de tudo que tu fez pelo teu mérito próprio, né? Não estou jamais em nenhum momento querendo pegar o teu mérito para mim, muito pelo contrário. O que me honra é fazer parte dessa mudança de chave. Olha, a partir de agora, a Júlia virou essa chave em mim e eu vou fazer pelo meu mérito e eu vou ir atrás. Então, para mim foi muito, muito, muito emocionante conversar contigo. Amei demais a tua participação aqui. E vou deixar tu encerrar falando alguma coisa para essa galera linda que está aqui. Eu quero agradecer a todos os seus Julietes que me seguem. Meu Instagram está lá estourado. Eu estou quase com 5 mil seguidores. A maioria seus alunos, seus Julietes. Entendeu? E quero te agradecer mais uma vez, dizer que eu vi nos seus olhos esse brilho que o cliente disse que vê em mim. Eu vi. E foi por isso que eu fiz o seu curso. Deus, ele mostrou você, ele colocou você no meu caminho, porque eu pedi com muita fé, entendeu? Então, como eu já te disse, você veio como resposta de oração, sou eternamente grata a você. Eu fico horas e horas, eu fico até a madrugada respondendo aos alunos, e faço bem. Eu não tenho nenhuma parceria com a doutora Júlia, ela não me paga, mas eu faço com muito prazer. Gente, mas do jeito que essa mulher faz propaganda para o meu curso, eu vou ter que fazer uma parceria com ela. Alguma coisa vai ter que sair daqui. Essa mulher tá vendendo até meu curso. Ela vende planejamento previdenciário, agora tá vendendo até meu curso. Mas eu falo com muito prazer para todo mundo, porque é verdade. Eu poderia chegar aqui, Júlia, e falar, não, meu escritório, eu vim. Não, eu queria contar a minha realidade, entendeu? Toda a dificuldade que eu passei, porque essa não é uma história só minha. Eu conversei com vários alunos seus e eles me contaram histórias muito parecidas, entendeu? De dificuldade. Teve uma menina que ela falou para mim, eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou pedir de presente de Natal para minha família, para pagar o curso da doutora Júlia para mim, entendeu? Então, assim, eu quis trazer essa realidade, porque eu sei que é a realidade de muitos colegas, principalmente daqueles que estão começando agora, entendeu? Eu quero mais uma vez agradecer e quero dizer ao pessoal, façam o curso de planejamento. Agora façam com vontade de aprender, façam com vontade de dar certo. Não adianta comprar o curso e não assistir às aulas. Não é milagre. Não é quem compra o curso vai sucesso, não. É quem compra o curso e faz o curso. Então, comprem o curso. O curso é muito bom. Quem quiser tirar dúvida, pode me perguntar. Vocês sabem que eu respondo. Dentro da medida do possível. Às vezes eu chego... gente, deixa essa mulher trabalhar, pelo amor de Deus. Às vezes eu paro o trabalho aqui e respondo aos seus alunos. Querida. Mas pode me perguntar, é real, não estou inventando nada. O que vocês quiserem, pode contar comigo e comprem o curso, façam o curso. Estou falando de coração, porque tem mudado a minha vida, mudou a minha advocacia e vai mudar a sua também. Querida, obrigada, amada, de coração pela tua participação aqui. Amei. Um beijo para Cauã. Quem é? Ah, o Cauã, eu ia dizer, mas quem é o Cauã? Gente, o Cauã tá aqui dentro da barriga. Eu fiquei pensando, mas quem é Cauã? Será que é algum colega? O Cauã tá aqui dentro da barriga, linda, amada. É um serzinho que tá aqui já faz 13 semanas. Estamos entrando no 4º mês aí de gestação. Divulguei para todo mundo essa semana, ainda não tinha contado, tinha esperado fazer todos os exames para ver se estava tudo certo. Então, o Cauã vai estar conosco no evento, né? Planejamento da Prática, assim como ele está aqui presente nessa aula. Amada do meu coração, obrigada.
Eu vou fechar aqui a Domitília, porque eu quero continuar conversando para esclarecer algumas dúvidas que a galera tá perguntando do evento. Vou te liberar, amada, assim, ó, sem palavras para agradecer o teu carinho, o teu carisma e essa tua participação linda, abrindo a história da tua vida profissional aqui para nós. Foi muito importante para essa prof aqui, porque tocou num lugarzinho especial aqui do coração, viu? Muito obrigada pela tua participação. Beijo. Gente amada, que história mais linda. Eu tô muito, muito, muito emocionada com a história da Domitília. Eu vou aqui encerrar essa live e refletir muito sobre tudo que ela falou. São essas situações assim que motivam o trabalho da gente. É muito, muito. Vocês não têm noção do meu êxtase de ouvir essa história dela. Eu vou dormir que nem um anjo hoje, mais feliz do que nunca. Quero agradecer a participação de todos vocês. Vi que vocês estão fazendo muitas perguntas do curso. Calma, gente. Antes do curso, que vai abrir as inscrições dia 21, e dia 21 e dia 22 vai ter uma super promoção imperdível. Antes disso, vocês têm 3 dias de aula gratuitas, terça, quarta e quinta, todas às 8 horas da noite, ao vivo, aulas de 2 horas com muito conteúdo. Então, antes de pensarem em curso, assistam as aulas gratuitas, gente, não desperdicem, é muito importante. Vocês vão ter muito conteúdo, vocês vão aprender sobre cálculo, vocês vão aprender sobre carência, tempo de contribuição, reforma, técnicas de venda, como orçar, como passar o orçamento de um planejamento. Tem muito conteúdo rico, aproveitem, porque é gratuito. Poderia ser facilmente esses 3 dias de aula cobrado um valor altíssimo aí, porque é muito conteúdo de quem tem 11 anos de experiência na área aí. Então aproveitem. No último dia de aula, eu vou falar sobre o próximo curso, vou explicar, mostrar por dentro no módulo da Hotmart, vou falar de valores, vou falar das promoções. E quem participar das 3 aulas ao vivo vai concorrer aí a brindes. Vão ter R$5.000 em brindes aí, sorteios que vão acontecer aí, desde que vocês cumpram algumas coisas que a prof vai falar durante a aula. Então, para concorrer aos brindes, tem que participar das aulas ao vivo. Eu espero todos vocês. Se inscrevam no evento, todos aqui os links do YouTube vocês vão receber bonitinho. Entrem nos grupos do WhatsApp, porque vai ter material de apoio, e aí vocês vão receber todo o material, com passo a passo de cálculo, com planilha do Excel, tudo bonitinho. Então, estejam prontos para receber muito conteúdo. E como a nossa queridíssima Domitília falou, eu não faço nada sozinha do lado de cá. Não tô sozinha, né? Eu tô acompanhada pelo Cauãzinho aqui. Mas eu e o Cauã não vamos fazer nada sozinhos. Eu preciso de pessoas comprometidas. Eu preciso de pessoas que efetivamente querem mudar a sua vida e mudar a vida dos seus clientes. Porque o planejamento previdenciário tem esse propósito. É bom trabalhar por dinheiro? É ótimo e maravilhoso. Mas, gente, trabalhar para mudar a vida dos nossos clientes, isso não tem preço. É acordar de manhã feliz, é sair do trabalho feliz pela missão cumprida. Então, eu estou esperando todo mundo lá, amanhã, terça, 8 horas da noite. Muito obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem essa live com os amigos, marquem a prof nos posts. Eu quero a gente fazer um barulho aí, porque a Domitília merece que o nome dela seja espalhado aos 4 cantos desse país. Eu tenho certeza que muitos clientes vão procurar ela para fechar contrato de planejamento através dessa aula de hoje. Eu coloco as minhas 2 mãos no fogo pela competência dessa mulher. Então, se você que está assistindo essa live é um potencial cliente de planejamento previdenciário, conversa com ela, porque eu sei aí que ela vai dar o melhor de si para esse estudo de planejamento previdenciário e vocês vão mudar a vida de vocês. Beijo, tenham uma ótima noite e as minhas bênçãos para quem ficou até o final. Que vocês fechem muitos contratos de planejamento previdenciário, que vocês atendam muitos clientes novos essa semana, que vocês cumpram todos os seus prazos, que vocês, contadores, tem muito contador aqui também, que vocês aí fechem muitos contratos também, os bacharéis em direito, os alunos, que vocês consigam fazer suas provas com excelência para todo mundo que está aqui. E quem assistiu a live de hoje até o fim, eu tenho uma senha com os meus alunos para saber quem ficou até o final. Então, eu quero ver todo mundo comentando na foto que eu vou postar. A Domitília é um arraso. Quero ver todo mundo comentando a nossa senha da aula de hoje. A Domitília é um arraso, porque eu achei ela um arraso e eu tenho certeza que vocês também. Beijo e até amanhã!